12, a gente chegou ali no verso 5. Nós vimos que Daniel vai ter a visão ali de dois anjos, provavelmente no rio Tigre, como nós falamos ontem. É, e aí, o verso 6 de Daniel, vamos lá, aí depois você dá uma lida na apostila. Tem alguns textos que eu vou colocando depois, né? E aí você pode ir preenchendo aí depois a sua apostila aí, não tem problema. Até coloquei ali alguns, acredito que seja Miguel e Gabriel. A Bíblia não descreve isso, mas porque eles dois aparecem, aí a gente colocou aí. Mas também não faz diferença. Então vamos lá, o homem vestido de linho, este homem vestido de linho, e aí o verso 6 diz assim, ó, um deles disse ao homem vestido de linho, um dos dois anjos que estavam de um lado e do outro lado do rio, e ele viu um homem que estava no meio do rio, no meio do rio, em pé ali, que estava sobre as águas do rio. Então, quando se cumprirão estas maravilhas? Perguntou um dos dois dos anjos. Ouviu o homem vestido de linho. Então, é alguém de maior patente. Eu acredito ser o Senhor Jesus sobre as águas. E esse homem vestido de linho. E é bem legal porque Jesus nunca teve preso ao tempo, né? Então, esse processo de ir e vir, ele já é algo de Deus mesmo. E aí ele fala assim, ó, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que diz que seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, a saber, 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então vamos lá. Vamos ver quem é esse homem santo aí, esse homem vestido de linho. Daniel 8,16, vamos lá para Daniel 8,16, ele vai falar um pouquinho aí, desse que estava sobre as águas aí. Daniel, capítulo 8, verso 16. Ele não é a primeira vez que aparece, a gente já viu ele ali, ó, lá atrás, quando fala, e ouvi uma voz de um homem entre as margens do rio lá, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a este, dá a entender a este a visão. Ou seja, esse homem de linho tinha autoridade sobre esses anjos. E a gente sabe que só existe um que tem autoridade sobre os anjos. Os hebreus vai dizer que Deus deu a Jesus toda a autoridade sobre os anjos, que está acima de todo qualquer nome, diz a palavra do Senhor. Zacarias capítulo 1, verso 12 e 13. Vamos lá para Zacarias capítulo 1, verso 12 e 13, a falar sobre a pessoa de Jesus também. O verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra os quais estás indignado? Faz já 70 anos. Então, essas aí, olha só, 70 anos era o tempo determinado do cativeiro. E a gente já viu isso. Lembra? A gente estudou, Jeremias determinou lá que 70 anos seria o número de cativeiro de Jerusalém, porque ela viveu durante 490 anos sem cumprir uma ordenança de Deus na entrada da terra prometida, que era trabalhar 6 anos na terra e no sétimo ano descansar a terra. Não foi isso que aconteceu. A terra, para ela poder se repor, Deus deu um descanso do homem sobre a terra de 70 anos. 70 anos
a terra criou mato e pôde seguir o seu curso natural. Deus se preocupa muito com aquilo que ele fez. E isso é muito importante porque a nossa negligência com relação ao meio ambiente parece algo frívolo, né? Algo assim desnecessário, o que para Deus não é. O cristão, principalmente o cristão que entende a palavra de Deus, é algo que a gente tem que estar preocupado aí, porque Deus vai, com certeza, retomar aquilo que é dele. Nós vamos ver isso quando nós estudamos a parábola do, dos servos, quando Deus manda o servo, né, cobrar da fazenda, dos que cuidavam da fazenda, depois a gente vai ler esse texto, e eles mataram esse enviado do Senhor, o dono da fazenda. Por último, ele mandou o filho dele, pensando, certamente eles vão respeitar o meu filho e matar o filho dele. Quando vier o Senhor da terra, certamente esses que fizeram tudo isso pagarão um preço muito alto. Ezequiel, capítulo 9, verso 2, ainda vai falar, então, sobre esse homem divino aí, né, que é o Senhor Jesus, que tem autoridade para saber, para determinar o que acontece. Ezequiel, capítulo 9, verso 2, eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho. Então, toda vez que a palavra traz esse destaque, 6 homens ali com uma arma na mão, e certo homem vestido de linho, com um estojo de escrever à cintura, entraram e puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos e, e, se, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços e a virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário. E aí, olha só, esse texto é bem legal de Ezequiel, que Deus dá uma ordem a esse homem de linho para ele marcar um sinal daqueles que ele deveria poupar. E isso aí a gente viu lá atrás, nas pragas do Egito, quando Deus marca com o sangue do cordeiro os umbrais da porta, e o anjo da morte, quando passa por ali, vê o sinal e foge. Mas quem tem o poder de dar esse sinal, senão o nosso Senhor Jesus, que pode marcar com a salvação a vida daqueles que devem ser poupados. Daniel capítulo 10, 5 ainda, vamos lá para Daniel 10, 5. Depois a gente fala sobre Mateus, e Daniel 10, 5. Olha só. Levantei os olhos e olhei, e eis que um vestido cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e fácil. O seu corpo era como berilho, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como um estrondo de muitas águas. É, é, a gente olha assim a palavra de Deus,
E quando nós lemos Salmos, Salmos faz uma referência a Deus falando como um rio de muitas águas, um estrondo, um estandarte. Vamos lá para Mateus 24. Depois, Daniel, versículo 8, também fala, e o verso 13 também. Mas vamos para Marcos, aliás, Mateus 24. E aí, Mateus 24 vai falar sobre a vinda do Senhor. O verso 3 de Mateus 24. Olha só, no Monte das Oliveiras estava-se assentado quando se aproximaram deles, discípulos em particular, disseram: diz-me quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: é, eu não sei se você viu, prenderam um Jesus lá na Rússia, desde quando caiu o, a União Soviética, na Sibéria, na verdade. A Rússia prendeu ele, um senhor que se dizia ser Jesus. E aí eu lembrei, né, a palavra de Deus, ela fala que nos últimos tempos muitos apareceriam dizendo ser. Eu nunca achei que seria de verdade isso, assim, no sentido de alguém falar: nossa, eu sou Jesus reencarnado. A gente teve um Jesus aqui também no Brasil, né? Não sei se os irmãos lembram, que tinha um Jesus lá do sul, lá, e eu falo assim, gente, mas assim, o pessoal é muito cara de pau, né? Não sei o que acontece. Mas vamos lá. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E realmente as pessoas levam uma multidão, assim: olha, eu sou o Cristo encarnado, e as pessoas certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então, agora, nós nunca tivemos tantos focos de guerra como nós temos agora. Vede, não vos assustais, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, não chegou o tempo ainda. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Bom, chegamos nesse ponto aí. Estamos no princípio das dores aí, né? E aí, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, hão de ser, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios 13 a respeito do amor? Grava isso aí. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, só o verso 15 aí, a gente vai ler aí, quando isso vai acontecer. Então, só aproveitar aqui, já que está o texto aí, depois a gente vai trabalhar melhor nele. Quando, pois, vides o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, um anticristo e o falso profeta vão estar lá em Jerusalém, na terra prometida. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O anticristo aí vai ter se levantado. Quem tiver nesse período, é bom correr. É isso que Jesus está falando. Quem estiver sobreirado, não desça para tirar água de casa, alguma coisa. Eis quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ou seja, o que Jesus está falando? Na grande tribulação, é melhor a pessoa entrar num buraco e se esconder lá durante 7 anos.
Graças a Deus nós não vamos estar aqui, nós estaremos nas bodas do Cordeiro lá no céu. Ai das que estiverem grávidas e dos que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuja, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E é legal porque Jesus ele fala isso, né, no inverno, porque é mais custoso você fugir muito frio, que em países que nevam é mais complicado. E no sábado e feriado, domingo, você não acha ninguém. Né? Se a pessoa precisa de ajuda, com certeza não vai ter, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, essa grande tribulação só vai ocorrer uma vez, graças a Deus. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém, grave isso aí, seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, o nosso tempo está muito perto do fim. Por quê? Porque assim, o mundo está muito confuso. O amor se esfriou de tal maneira, a gente vê a vida não tem muito valor. As pessoas roubam, matam jovens, principalmente quanto mais jovem, parece que o valor das coisas não tem, o respeito com os mais velhos não existem, parece que tudo é normal, as pessoas xingam, se ofendem, estão acostumadas e me entristece porque eu nunca imaginei que o povo de Deus poderia ser manipulado, é, 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 a respeito de alguma coisa. O povo de Deus tem levantado bandeiras que não pertencem a ele. E a guerra que a gente precisa lutar não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E isso é muito importante. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. E olha só, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Desde que vos tenho predito. Portanto, se vos... e isso é importante quando você nem precisa abrir a sua Bíblia aí, aliás, Gustavo, mudar, mas quando chega em João, João vai falar algo que é muito interessante, né? a, a respeito de discernir os espíritos. Né? Depois, a primeira carta de João ela fala muito sobre isso. Fala sobre o amor. O capítulo 4 de 1 João, não precisa nem mudar aí, para eu terminar esse texto, não vou. O verso 1 ele diz assim: amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Indo de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e isso, 2000 anos atrás, e presentemente já está no mundo. Por que isso é importante? Vamos imaginar assim, eu e você não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar, certo? Ele não sabe. Sabe só que ele vai voltar. Se o anticristo, quando lá em Tessalonicenses, fala que quando soar a trombeta, o arcanjo soar a trombeta,
o anticristo vai se levantar. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada e o anticristo vai se levantar. Se o anjo pode tocar a trombeta a qualquer momento, o anticristo vai se levantar, ou seja, o anticristo tem que estar pronto, tem que ser um homem adulto, tanto o anticristo como o falso profeta. Então, durante a história sempre teve esse ator pronto. A verdade é quem que poderia ser o anticristo desde a época ali? Podia ser o imperador Tito na década de, no ano 70, é, podia ter sido Gengis Khan, vamos colocar aí, podia ter sido os imperadores romanos, podia ter sido Napoleão, poderia ter sido Hitler, poderia ter sido qualquer outro aí que apareceu na história, mais doido aí, não sei, né? Ou alguém que seja melhor. Às vezes a gente olha assim, e é uma coisa interessante, por quê? Às vezes o nosso olhar é um olhar bem desfoque, muitas vezes, porque a gente olha naqueles que a gente entende aos nossos olhos que são maus, né? Então eu olho assim e falo, ó, esse aqui poderia ser o anticristo, quem? Fulano, fulano, fulano. E aquele que se veste de cordeiro, a gente não olha. Lembra que Jesus fala, cuidado com os lobos no meio das ovelhas, né, que se vestem de cordeiros, e o próprio Satanás se faz o quê? Anjo de luz. E às vezes nós estamos olhando assim, por que que tem que ser alguém bom? Porque se ele vai enganar muitos, não pode ser alguém ruim, porque nós vamos olhar assim e vai falar, nossa, mas esse cara é tão bom, não pode ser, não, ele deve ter. E o diabo é cheio de meias verdades, né? Ele nos engana com meias verdades, porque se o diabo contasse uma mentira, nós não seríamos enganados. Então, e é importante, depois você pode ler, eu não vou ler tudo de 1 João, não que não merecesse, é, a, a, nossa, é tão tremendo aqui, a, olha só, e ele fala, todo espírito que não confere Jesus, aí o verso 4, filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, a oração tira nosso engano. E então, cuidado, não espere um mundo melhor na política. Não vamos ser tolo igual Judas, né? Judas e os fariseus esperavam um líder político. E o cristão, às vezes, está esquecendo de Jesus, esperando um líder político. Nós não teremos um líder político. Nós temos o Senhor Jesus, nosso Senhor. É Ele que governa a nossa vida, é Ele que direciona. Não importa quem está lá. Pode ser o Nabucodonosor e seremos como Daniel. Pode ser um Ciro, pode ser um Belsazar, um Nabonido, pode ser um faraó, assim como José teve no Egito, e não fazia diferença o líder político. O que fez diferença em José e Daniel era o que Deus tinha para eles. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que era rei de Salém. Ou seja, não importa o líder, cumpria fazer. Quando Jesus estava no Império Romano ali, ele não se preocupou. Ele não disse, gente, olha só, quem que é o líder aqui de vocês? Ah, vamos orar para Deus arrancar esse líder aí e colocar alguém que vai olhar para os judeus. Você não vai ver isso na Bíblia. Jesus não estava incomodado quem que era o líder. Ele estava incomodado que esse líder encontrasse o Senhor Jesus, que aí certamente ele poderia mudar. Tanto é que a gente vê isso porque nós vamos ter a história do centurião. Lembra lá? Um centurião romano chega até Jesus e fala: olha, eu tenho um servo que está doente. Olha a fé desse soldado romano. E Jesus falou: não, eu vou junto. Esse homem falou para ele: olha só,
Eu poderia, eu fico olhando, se fosse eu ia falar, ai, que legal, Jesus, vamos para casa lá, vou levar o Senhor. E aí, igual as irmãs de Lázaro, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, quando na verdade não precisava Jesus estar lá. Aquele centurião tinha uma fé tão grande que ele falou, não, o Senhor diz e eu acredito. Olha só, se o Senhor falar, eu sou como o Senhor, eu dou ordem se meus servos fazem, não preciso eu ir. Se o Senhor der uma ordem, as coisas vão acontecer. Gente, isso é tremendo. Ah, isso, quando a gente lê a Bíblia, fala: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos ao monte, lança-te ao mar, e o monte vai lançar. Só precisamos clamar o nome do Senhor Jesus. Voltando lá para Mateus, tudo bem? Depois você lê aí primeiro João, senão eu vou me empolgar aqui. Ah, é importante eu e você saber que o tempo está chegando, muitos falsos profetas têm surgido, a internet, assim, um parênteses aqui importante, gente. Não dê crédito e não replica nada que envergonhe o evangelho. Isso é muito importante. Não cabe nenhum cristão falar mal da noiva. Toda vez que alguém replica alguém que errou uma queda e isso vira notícia, e às vezes a gente vê alguns escândalos que acontecem, infelizmente, e aí tem, olha, você viu o que aconteceu com a igreja tal, igreja não sei o quê, com pastor, e olha só, isso dá munição para o diabo só, para as pessoas ficarem mais cauterizadas com o evangelho, né? É, quando a gente não novamente, quando a gente fala de Jesus, o resto é resto. Essa que é a questão. O problema é que nós estamos falando do resto e não de Jesus. É, na nossa região não tem muitas pessoas que vêm do Oriente Médio, apesar que tem algum. Mas lá em Foz do Iguaçu, quem está no Paraná, tudo, tem muitos descendentes ali, né, sírios, palestinos, assírios. E quando a gente começa a falar muito de Israel e fala pouco de Jesus, como é que você vai falar para uma pessoa daquela lá que está no meio da guerra, que perdeu todos os parentes, falando, não, Jesus ama você também? Ele vai olhar olha só, não precisa nem ir tão longe. Quantas pessoas você conhece que teve uma vida sofrida, ou foi abusado, ou teve um parente morto, alguma coisa, e você vai falar, olha, você tem que perdoar, você tem que amar. Não é difícil isso? Então, assim, nós precisamos falar mais de Jesus e falar menos das outras coisas. Quando eu falo muito do que é terreno, o que é espiritual perde o valor. Às vezes, assim, nós estamos falando tanto de coisas terrenas que o que é espiritual e é tremendo, que as pessoas precisam ouvir de Jesus. Ele é que cura, ele que liberta, ele que transforma. É Jesus. Quando você chega para uma pessoa, não fale de você, não fale de ninguém, só de Jesus. As pessoas às vezes querem e precisam ouvir de Jesus. Não é da minha a minha vida só serve quando alguém perguntar, ó, me explica Deus. Eu falo, ó, Deus não tem como explicar porque eu sou humano, mas eu vou falar o que Deus tem feito na minha vida. Acabou. O que Jesus fez na sua vida é o que importa. Não precisa de filosofia, de conhecimento prévio para falar do amor de Jesus. Então, aí ele continua, ó, vede que vos tenho dito, portanto, se vos disser, ele está no deserto, não vai até o deserto. Ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver,
aí se juntarão abutres. E aí depois vai falar, vamos a nós, eu queria ler ainda Marcos 13, o verso 4. Vou tentar ler aí o último versículo. Nem dá, passa rapidinho. O verso 4 ele diz assim, ó, diz-nos quando sucederão essas coisas. E aí ele vai citar, quando porém ouvir falar de guerra, ele cita Marcos e depois Mateus 14. Mas vamos deixar, amanhã a gente dá uma lida nisso aí, tá bom? Vou anotar aqui, a gente vai falar de Marcos. Ele fala tem umas mudancinhas que são legais observar. Ó Pai, eu quero agradecer pela vida dos seus filhos e filhas nessa manhã, que teu Espírito Santo nos abençoe de uma maneira única e especial, que tenhamos discernimento, ó Deus, para ouvir a sua voz, não ser enganados pelo mundo, que a única bandeira que nós possamos levantar é a bandeira de Jesus, o único amor grande, sincero e verdadeiro, seja o teu amor sobre nós, ó Deus, que possamos viver uma vida na tua presença. Livra-nos das mentiras do diabo, livra-nos dos enganos deste mundo, preserva a nossa mente pura, santa e agradável ao Senhor. Livre-nos das tentações desse dia que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que privilégio ter você junto nessa manhã. Que Deus te abençoe de uma maneira única e especial.